Vamos falar acerca do avivamento? Porque eu tenho certeza que você, cristão, é uma pessoa desejosa por mais de Deus, por mais do Espírito Santo, pelos sinais, pelas maravilhas, pelas promessas da Bíblia. E não existe coisas melhores para as nossas vidas do que compreender o que é verdadeiramente o avivamento. E nós vamos entrar nesse assunto com profundidade nesse vídeo, tá bom? Mas antes, já convidar você a se inscrever em nosso canal, a deixar aqui o seu like e ao final, é claro, deixe o seu comentário, a sua dúvida, a sua pergunta, o seu pedido de oração, porque com certeza juntos nós vamos caminhar na fé e viver a promessa de Deus. Muito se fala sobre avivamento, mas o que é verdadeiramente o avivamento? Porque muitas pessoas fazem uma confusão, fazem uma verdadeira farofa, uma verdadeira feijoada, colocando de tudo dentro e dizendo isso é avivamento. E muitas vezes não é. Avivamento não é uma reunião emotiva, avivamento não é uma música eufórica, avivamento não é somente por causa da explosão, do crescimento numérico de uma denominação ou de um grupo, não. Avivamento é algo muito mais profundo e é sobre isso que eu quero falar com você. Vamos começar primeiro meditando em Joel, no capítulo de número 2, que já é de grande conhecimento de todos nós. No versículo 28 diz: "E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei do meu espírito." E aí vem uma parte importante. Preste atenção para você compreender como estamos adentrando a este tempo. Olha o que está escrito: "E mostrarei prodígios nos céus e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Haverá sinais de todas as maneiras, a qual Deus vai usar a natureza, a qual Deus vai usar os céus, Deus vai usar o sol, a lua, as nuvens, Deus vai usar você, Deus vai me usar, Deus vai usar os jovens." Não pense você que continuará essa conversa que muitos dizem: essa geração está perdida, essa geração não tem jeito. Não é isso que Deus promete na palavra dele. Aqui diz que os jovens, os rapazes, as moças profetizarão. Os nossos jovens, aqui diz a Bíblia, que eles terão visões. Os nossos velhos terão sonhos. Deus vai usar dos grandes aos pequenos, dos pequenos aos grandes. Deus vai usar todos os que permitirem que o Espírito Santo possa tomá-los, não só como instrumento. Aí é onde começa o grande detalhe. Buscando muito a Deus em minhas madrugadas de oração, buscando muito a Deus em meus momentos do secreto com Deus, Deus me falava algo que é muito importante te dizer. Deus dizia: muitas pessoas estão sedentas por serem meus instrumentos, mas estão esquecendo que primeiro precisam ser a minha habitação. Não tem como Deus, ele levantar uma nação de avivalistas se estes quiserem apenas ser instrumento de Deus. Porque instrumento é um ser inanimado, mas Deus quer uma habitação. E a habitação, aí entra outras questões, porque entra a questão da qualidade. A qualidade da moradia. Deus quer pessoas que sejam verdadeiros santuários onde ele possa habitar. Falando de avivamento, conseguiremos nos tornar um santuário para Deus quando compreendemos com profundidade o que é avivamento e como ele começa. Como assim? Eu não entendi. Avivamento começa com arrependimento. Entra não somente em um indivíduo, mas em um coletivo de pessoas. Uma necessidade de se arrepender, de se prostrar diante de Deus e ali se entregar, confessar seus pecados, pedir a Deus que venham ser quebrados como um vaso na mão do oleiro e reconstruídos conforme a vontade dele. Assim como fala a Bíblia lá em Jeremias acerca do vaso e o oleiro. O que é avivamento? Eu vou aqui para algumas das anotações que eu fiz. Avivamento, ele começa com uma conversão em massa. Quando aquelas pessoas começam a orar e buscar, lembre-se do dia de Pentecostes, a qual estavam ali mais ou menos 120 cristãos
buscando juntos dentro daquele local no cenáculo, e ali desceu a glória de Deus, o que houve? Houve sinais, houve maravilhas, houve batismo com línguas, houve a presença do Espírito Santo, mas logo em seguida uma conversão em massa. Por quê? Porque da parte do próprio poder do Espírito Santo, houve um convencimento sobre aquela multidão que se interessou em saber o que estava acontecendo naquele momento. Quando o avivamento desce, há conversão em massa. Porque as pessoas começam a sentir, não só dentro do templo, do tabernáculo, mas para o lado de fora das paredes, as pessoas começam a sentir o fluir do Espírito Santo. Outra questão do avivamento é que há intensificação na oração e na adoração. Quando há avivamento de verdade, um dos maiores e mais importantes instrumentos usados por aqueles que estão ali é a oração e a adoração. As pessoas se entregam a um clamor, a uma busca, a uma grande massa de clamor, de oração e ao mesmo tempo de louvores, de adoração, de entrega total. É um fluir que sobe, uma unção que desce e ali se manifesta um ambiente propício para a manifestação do Espírito Santo. Avivamento, para você aqui, é uma pregação poderosa. Não há avivamento se não há ali, naquele momento, uma pregação que traga ao coração do homem o convencimento de que ele é pecador e que ele estava caminhando em direção à perdição, ao lago de fogo e enxofre, à condenação, à segunda morte, e que agora, através de Jesus Cristo, ele pode se converter, ele pode se arrepender e ele pode se salvar em Cristo. A pregação, ela é uma pregação que traz ao homem o esclarecimento, o porquê precisamos de Jesus e como devemos andar com Jesus. Um verdadeiro avivamento, ele não vai fazer que as pessoas entrem em um sistema motivacional, levando elas a um impacto de dizer, agora tudo posso, agora eu consigo, agora vai dar tudo certo, e mostrando para elas apenas benefícios terrenos e fazendo que ela coloque todo o foco e energia dela em conquistas materiais, em conquistas em tesouros da terra. Não, um verdadeiro avivamento, ele traz uma pregação de arrependimento, mais ou menos, claro que com palavras a cada local, a cada momento, a cada situação diferente, mas Deus traz palavras como a de João Batista: arrependei-vos. Essa é a verdade do avivamento. Ele traz para nós a clareza do porquê Jesus entregou a sua vida por nós na cruz do Calvário e o que nós devemos fazer para ter esse encontro com Deus através de Jesus Cristo. Mas aqui, ele faz que eu e você façamos a nossa confissão. O avivamento nos faz cair no chão, ir abaixo, desmoronar na presença do Senhor, com o coração totalmente quebrantado e confessar as nossas fraquezas, os nossos pecados e nos arrependermos. E nos arrependemos de tal maneira que depois não queremos mais voltar às velhas práticas. Por quê? Porque a própria palavra nos fala que o Espírito Santo nos convence do pecado. Então, ali nós somos empoderados pelo poder do Espírito Santo em não desejar mais o pecado. Lembre-se, olha para mim, desejos, hormônios não se convertem, mas nossas decisões, nós podemos nos converter e vencer o mal. Assim como o Senhor falou para Paulo, lembra? Paulo, a minha graça te basta. Ei, Paulo estava em um grande, profundo avivamento, porque ali ele já tinha feito a sua confissão, ali ele já tinha se arrependido e quebrantado, vem a palavra e diz, a minha graça te basta. Quem é que ia fazer Paulo voltar às fraquezas, às velhas práticas? Ninguém, porque ele estava cheio da graça de Deus. Avivamento, mais uma coisa, ele traz, um dos pontos que ele traz manifestação de dons espirituais, sinais, curas, maravilhas. Ele manifesta os dons espirituais, profecias, línguas, curas divinas, revelações, palavras reveladas, visões,
ele manifesta maravilhas. O avivamento, ele manifesta todos os dons e talentos que o Espírito Santo cede à igreja de Deus, à noiva de Cristo. E é isso que está para vir agora em uma intensidade sobre a terra, a qual eu não tenho dúvida vai manifestar a maior conversão de almas da história da humanidade. Eu tenho certeza e eu posso te falar como profeta de Deus e avivalista, nós teremos a colheita, a maior colheita de todos os tempos dos trigos do Senhor, do campo da seara. Mais de 1 bilhão de almas, eu não tenho dúvida, se renderão ao Senhor Jesus dentro do grande avivamento. Será a maior colheita, porque pessoas em todas as partes do mundo, elas encontrarão a Cristo, elas se arrependerão dos seus pecados, confessando-os a Cristo, e se entregarão a Ele para serem salvas, e serão cheias do Espírito Santo, e elas terão dons, elas vão profetizar, elas vão ter visões, elas terão sonhos, serão usadas por Deus, e através disso outros e outros e outros serão alcançados. Escute, nós estamos para adentrar a este grande avivamento. E ele vai fazer a diferença. Para fechar, eu não posso deixar de falar de um dos pontos cruciais que, para mim, eu deixei aqui anotado para te passar, faz parte do avivamento, um impacto social. Se uma pessoa diz, estamos em avivamento, mas as pessoas, os vizinhos ao lado, não estão tendo nenhum impacto social, se não está havendo nenhuma mudança de impacto social, de características da sociedade à volta daquele grupo, então não é avivamento. Porque o avivamento, se nós formos estudar um pouco sobre ele, de homens e mulheres de Deus e locais a qual Deus manifestou avivamentos, focos de avivamentos durante a história, nós veremos que houve mudança, impacto social, pessoas largavam os copos de cachaça em cima do bar sem tomar, pedia a bebida, depois na hora simplesmente olhava para aquele copo de bebida, deixava em cima do boteco ali em cima do balcão do bar e ia chorando e de repente se rendia quarteirões antes do local, da igreja, do grupo que estava ali em avivamento, prostíbulos fechavam, pessoas que antes viviam uma vida promíscua se entregavam chorando, sem nem mesmo terem sido evangelizadas. Pessoas que passavam em calçadas, em locais próximos a estes lugares, a estes focos de avivamento, caíam ao chão, sendo libertas de espíritos malignos. Então, quando há um verdadeiro avivamento, meus queridos, é como se o poder fluísse, e ele flui para fora das paredes do local ou para fora daquele ambiente onde a noiva de Cristo, a igreja está, e aquela unção começa a entregar o poder e a fazer um impacto social diante de todos que estão ali à volta naquela sociedade. Isso é avivamento. Avivamento é transformação. Avivamento é a glória de Deus se manifestando. Avivamento são sinais e maravilhas, mas acima de tudo, são almas se rendendo a Cristo e verdadeiramente passando a viver uma nova história de vida. E é isso que nós cremos e estamos à procura. À procura de manifestar o grande avivamento. Por quê? Para que haja o arrebatamento da igreja, primeiro tem que haver este grande avivamento. O grande avivamento, ele é o que abrirá as portas para a volta de Jesus. Você quer ver Jesus vindo sobre as nuvens? Você quer ver o céu se abrindo, as trombetas tocando e a igreja subindo? Sonhe, deseje e trabalhe pelo grande avivamento, porque o grande avivamento é o código, é a chave que vai abrir os céus e vai manifestar a volta de Jesus e a salvação da igreja. Vamos juntos fazer que haja na terra o grande avivamento. Essa é a palavra que eu tenho para você nesse vídeo, já dizer, olha, compartilha ele com todos para que possam entender um pouco mais sobre avivamento. Curte esse vídeo, deixe aqui também os seus comentários. E se você ainda não nos segue nesse canal, é hora de você começar a seguir, porque aqui eu te garanto, pelo poder da fé em o nome de Jesus,
você vai se tornar um grande avivalista, um destes instrumentos e habitação de Deus que vai manifestar a glória do grande avivamento nesses últimos tempos. Eu, pastor Toniel Pires, glorifico a Deus por você ficar comigo até o final deste vídeo e te digo, Deus te abençoe, até a próxima.